Bom dia, boa tarde, boa noite para você que é torcedora, para você que é torcedor do Santos Futebol Clube. Uma semana menos animada, com derrota para o The Strongest a 3.600 metros de altitude. O Santos não conseguiu jogar bola, mas, enfim, seguimos em frente. Estou aqui, eu, Anita Efraim, estou aqui como sempre com a minha dupla, Isabel Nascimento. Tudo bem com você? Isabel não está tão triste, aparentemente, com essa derrota. Já vi coisa pior esse ano, Anita Efraim. Eu acho que em termos de uma semana, uma derrota, a gente já teve semana que tivemos que comentar 3 derrotas. Então eu acho que assim, o Santos, vamos comentar bastante desse jogo, bastante dos próximos jogos. Quem tá vendo por vídeo está notando que estamos de carinha nova com o nosso fundo, com o nosso logo aqui em cima. Então, tudo aí para vocês, para deixar o Alvinegras da Vila mais bonito. Eu acho que assim, esse jogo foi muito, muito, muito importante. A gente tá se nem tá, mas a Anitta, ela se estressa com alguns grupos e ela sai, então eu nunca sei quando ela tá e quando ela não tá. Mas tem muito grupo de torcedor com muito pessimismo, muito peso. Eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de calma e pé no chão, entendeu? Não era ano passado, não é que não era, não foi normal o Santos estar na final da Libertadores ano passado. Entendeu? É uma coisa assim atípica para um time que também estava numa reconstrução por uma diretoria bagunçada. Sim, a diretoria precisa agir mais rápido esportivamente, sabemos disso. A falta do diretor de futebol, você tem um brasileiro em 10 dias, você não tem esse cara ainda para essa posição, acho que tem 4 dias para o Santos poder contratar alguém do mercado internacional, o Mussetti postou essa notícia, então assim, precisa. Mas acho que a gente tem bastante coisa para pontuar sobre esse jogo, porque não foi um time, como estávamos vendo às vezes com o Roland, que era um time apático. Ele não foi. Ele foi efetivo? Também não. Mas foi um time minimamente que lutou em campo. Eu acho que assim, não, eu até escrevi isso nas notas do diário, eu dei as notas, mas as minhas notas eu não quero ficar falando de altitude, porque eu tenho certeza que a altitude prejudicou muito. Santos teve, um longo apagão de 25 minutos em que não conseguiu jogar. Aí, quando ficou com um a mais, mas levou 2-0, quando ficou com um a mais, conseguiu se organizar melhor em campo, óbvio, uma vantagem numérica, e conseguiu diminuir, mas não foi o suficiente. Também as pessoas que vão para lá, até o Bruno Lima, setorista do Santos da Tribuna, falou que em 2012 ele foi cobrir o jogo do Santos lá, em que o editor dele sugeriu que ele corresse na rua para contar como era a experiência. Ele falou: eu quase morri, eu me senti muito mal. Então é difícil também você fazer essa avaliação, mas eu acho assim, realmente que o jogador hoje que a gente precisa discutir, que não está mais funcionando dentro de campo, é o Pará. Tem jogado muito mal, e são todos os jogos, é com altitude, sem altitude. O Felipe Jonathan, ele reveza entre bons e maus momentos. A zaga ontem tem. Ele reveste entre muito bons e muito maus momentos, né? Acho que é esse o ponto. Ou ele faz um puta golaço do meio da rua, ou você olha nas redes sociais, tá todo mundo chamando ele de Avenida Jonathan. É exatamente isso, é bem complicado, tá? A marcação não é o forte, mas ele consegue ajudar o Santos ofensivamente, foi ele que fez o gol contra o Boca, ele que fez o gol contra o The Strongest, mas precisa melhorar defensivamente. Eu tenho certeza que ainda não dá para ver nada da cara do Fernando Diniz, já tem gente querendo pedir a cabeça do treinador, mas além de ele ter pouquíssimos dias treinando o clube, esse não é um jogo que dá para a gente considerar, tipo, esse vai ser o Santos, porque ainda mais o futebol do Diniz, né? Então, enfim, mas eu acho que o que acontece, né? Como o Santos já jogou 5 jogos, são 6, né? Então falta o último, que é contra o Barcelona fora. E nessa quinta-feira, quando o podcast está saindo, o Boca enfrenta o Barcelona. O Boca tem 6 pontos e 4 jogos, e o Barcelona tem 9 pontos. Um dos cenários é: o Barcelona ganha, vai a 12 pontos e joga com um Santos mais desinteressado, porque já garantiu a classificação para a próxima fase. O Santos, de qualquer maneira, vai precisar ganhar do Barcelona na última fase. Aí vai a 9 pontos e pode ganhar do Boca, pode ficar com mais pontos que o Boca. É isso, se eu não me engano. Peraí, eu vou... Vai abrindo enquanto eu vou falando. Essa é uma das possibilidades. A outra possibilidade é: o Boca ganha. Aí o Boca vai a 9 pontos, o Santos está com 6 pontos, né? E o Barcelona fica com 9 pontos, e aí o Santos e o Barcelona vão brigar
por essa vaga para a próxima fase. E o pior cenário é um empate entre Boca e Barcelona, porque os dois ficam com... O Boca fica com 7 pontos, o Barcelona fica com 10 pontos, e aí complica bastante para o Santos, porque provavelmente o Boca vai ganhar do The Strongest. Como está o grupo agora? Barcelona 9, Santos 6, Boca 6, The Strongest 6. Próximo jogo, o Boca vai pegar o The Strongest na Bombonera, e provavelmente vai ganhar, porque o The Strongest meio que só ganha em casa, ganhou do Santos em casa, e do Barcelona de Guayaquil em casa. Então, a gente conta com a vitória do Boca. Aí o Boca automaticamente vai a 9 pontos, soma mais 3 pontos. Enfim, o Santos precisa ganhar do Barcelona. O melhor seria o Barcelona ganhar, ficar com 12 pontos e ir meio desinteressado para esse jogo contra o Santos e se poupar. E aí, se o Santos ganha, tem ainda a chance de se classificar. Mas a matemática é um pouco complexa. Dificilmente o Santos vai acabar em 4º lugar, por causa do saldo de gols. Mesmo que o Santos fique com 6 e o The Strongest com 6, o The Strongest teria que ganhar do Boca na Bombonera e o Santos perder do Barcelona e o Boca perder do Barcelona também. Enfim, se o The Strongest ficar com 6 pontos, não somar na última rodada, e o Santos também, o Santos tem 1 de saldo de gols e o The Strongest tem menos 7. Então, obrigada ao Santos pela goleada de 5-0, né? Exato, foi importante essa goleada. E se o Boca ganhar, também complica mais. E o Santos, em 3º lugar, iria para a Sul-Americana. O que a Bel já falou um monte de vezes, e até queria falar isso de novo, eu acho mais negócio para o Santos. Porque tem mais... vai pegar times mais fracos, essa é a realidade. Todos os 3º lugares da Libertadores vão para a Sul-Americana. E a Sul-Americana é uma competição de nível mais fraco do que a Libertadores. E hoje o Santos tem dificuldade de se classificar para uma próxima fase de Libertadores, pode ser mais interessante que vá jogar uma Sul-Americana para ser mais competitivo, né? Sim, com certeza. E não é simples, né? A gente viu que nesse novo formato do Sul-Americana, como o Corinthians está jogando, né? Como o Corinthians entrou, só passa o primeiro colocado, o Corinthians não passou, vai passar o Peñarol no grupo, tomou 4-0 aí na sua última partida, provavelmente o Grêmio vai passar, né? Venceu todos os jogos. Não é fácil, a gente lembra que o grande Santos de 2019 perdeu para o River Plate do Uruguai, um River Plate que estava voltando de férias, tinha voltado há uma semana a jogar bola. Foi um time amador. Exatamente, foi um jogo, foram 2 jogos ridículos. Eu lembro que era jogo sem torcida, por conta, se eu não me engano, de uma punição do Santos. Acredito que seja punição por conta do Independente em 2018. Nós jogamos sem torcida esse jogo contra o River Plate também. Então, assim, é uma competição chata, é uma competição que o Santos não tem, é uma competição que precisa ser valorizada, porque assim como o Grêmio tá, o Corinthians tá, se eu não me engano o Red Bull tá, o Bahia tá, então são times chatos também que estão nessa competição, e o Santos, como o santista, precisa colocar o pé no chão, sabe? Não é porque no passado deu certo a Libertadores que é fácil, que é um campeonato fácil. Não é obrigação. Não é obrigação. Tetra não é obrigação, eu acho que isso é algo... mais do que claro que isso, só 2 disso. Obrigada. Só que, assim, um time que acabou de quase cair no Paulista, isso é vexame. Não cair no Paulista é obrigação. Isso é obrigação. Seria um vexame tremendo cair no Paulista. Então, eu acho que continuando... Fala. Não, só ia falar que esse grupo é um grupo difícil. É um grupo difícil. O grupo do Santos é um grupo difícil. O Barcelona é um bom time, e o Boca é o Boca, e o Santos conseguiu ganhar do Boca na Vila, tal. A grande cagada, né, foi ter perdido do Barcelona em casa. Mas enfim, tá feito, não é o fim do mundo o Santos sair da Libertadores na fase de grupos. É muita humilhação, tudo não é, isso é uma besteira, muito difícil. O Santos perdeu todos os jogadores mais importantes, tá jogando sem o Marinho, que meio quem sobrou de mais importante no time. Tá se reestruturando, tá fazendo sei lá o que para pagar as contas, a diretoria não tem celeridade para contratar jogador. Então, assim, gente, nada pode ser descontextualizado. Eu não tô passando pano para ninguém, não é esse o meu ponto, mas que a gente precisa entender que a realidade do Santos em 2021 é essa. Ai, nossa, tô muito triste. Tá bom, lide com as suas frustrações. O Santos, em 2021, precisa sobreviver. É interessante que passe para outras fases, que vá mais para frente, pelo dinheiro que vai entrar. Mas, esportivamente, não é um ano fácil. E o Rueda avisou desde o começo que ia cortar na carne.
e eu acho que a diretoria tem seus erros, tem suas questões, precisa trabalhar mais rápido, mas que ia cortar na carne já era para saber. Ele nunca escondeu isso de ninguém, que a função dele era arrumar as contas do Santos. Até hoje saiu uma notícia bem importante em relação à renegociação de dívidas trabalhistas, que é algo bizarro, que o Santos tem assim, 10 milhões de reais em dívida trabalhista. Eu acho que nesse sentido a diretoria faz um bom trabalho. Como eu falei, esportivamente podia estar sendo mais rápida, né? Precisaria estar sendo mais rápida, porque a gente não sabe quando vem o próximo transfer ban. Mas financeiramente tem conseguido caminhar para se resolver, vamos dizer assim. Eu acho que financeiramente o Santos tem mais segurança e talvez eles saibam mais do que nós sobre esses outros 2 transfer bans. A gente está falando de Krasnodar, caso Cueva, Barcelona, caso Gabriel. Então eu acredito que eles saibam mais do que o que a gente sabe. Acho que a gente tem que pontuar, obrigada. A gente tem que pontuar o possível interesse do Inter no Felipe Jonathan. Por quê? Não é o interesse que me importa. O que me importa é uma avaliação de 21 milhões, em que o Santos teria dentro desses 21 milhões, 3 milhões à vista, 9 milhões parcelados e 8 milhões de uma dívida. Então, acho que assim, por que eu tô pontuando isso? É porque sempre quando o Santos vai fazer alguma transação, a gente volta e vê o quê? Dívida. O Santos vai fazer qualquer coisa com o Grêmio, vai achar um atleta que o Santos não pagou. O Santos vai fazer qualquer coisa com o Palmeiras, com o Galo, com o que seja. Então, a gente não pode culpar o Rueda quando ele é simplesmente não um coitado, não quero usar isso, um resultado das últimas gestões. Ele está sofrendo muito mais do que o Pérez. O Pérez fez as besteiras dele com o dinheiro. O Pérez que contratou o Cueva, o Pérez, tudo bem, foi na gestão Pérez, se eu não me engano, que veio o Soteldo Sanches? Sim, mas também foi nessa gestão que a gente se lascou financeiramente. Então, quando você começa a olhar um pouco mais macro, você vê que, infelizmente, a gestão do Rueda vai ter que limpar as coisas e ser competitivo, que é algo que eu e a Anitta, a gente falou em todas as entrevistas com os candidatos. Como arrumar as dívidas e se manter competitivo. O Rueda quase não conseguiu isso no Paulista. Então, ele tomou na cabeça o Rueda e toda a comissão, né? O Rueda não trabalha sozinho. E todo o seu CG... Todo o comitê de gestão. Exatamente, todo mundo que tá com ele. E isso seria péssimo, isso seria desastroso para o Santos. Agora, que você não ter... Eu acho que a gente sempre pontua nessa tecla, até eu recebo mensagem falando, Isabel, você não para de falar isso. Mas você não ter um diretor de futebol, você ter um técnico, mas não ter um intermediário, por que o Santos erra tanto em contratações? Quem lembra um baita diretor de futebol do Santos que você fale, nossa, a época do Xamará era ótima. O Santos faz tempo que não tem um cara que você fala, meu, aquele cara fazia bons contratos. O fato da gente não lembrar todos os diretores de futebol que o Santos teve no ano passado demonstra claramente como esse cargo é fraco. E por que esse cargo é fraco? Só para finalizar. Hoje o Santos ele tem um CG tão forte que tudo que esse cara precisa fazer precisa do ok desse CG. E isso torna o trabalho desse homem forte do Santos, né, poderia ser uma mulher forte também, desse diretor executivo, mais lento. Então, tem pessoas que talvez não gostem tanto de entrar para o Santos para ser diretor executivo, porque não tem autonomia. O CG ele é muito forte no Santos hoje. E isso acontece para o bem e para o mal. Porque você tem uma demora para as decisões, você pode ter decisões mais corretas? Pode ter. Mas você tem uma demora e você precisa de maioria do CG até para as decisões do diretor executivo. Sim, e essa proposta do Felipe Jonathan, péssima, pelo que eu vi na tribuna também, o CG nem vai ouvir, é muito ruim a proposta, até porque o Felipe Jonathan não tem nem reposição no time, não tem outro lateral esquerdo, então assim, será que eu deveria vender o meu lateral esquerdo titular, que não tem reposição, por uma merreca? Não deveria. E o Santos já abriu mão de muitos jogadores muito importantes pelos desejos dos próprios jogadores, enfim, e não é uma proposta da Europa pelo Felipe Jonathan, é do Inter, então assim, nada a ver, acho que nem tinha que dar continuidade a isso mesmo. Enfim, acho que a Sul-Americana, só falando em termos de competições para a gente encerrar essa parte, seria o melhor caminho para o Santos nesse momento tão delicado e tão difícil, e que eu acho que assim, a gente pode criticar muitas coisas do Rueda e da gestão dele, mas não dá para esquecer o quanta bucha ele está pegando, né? Porque tem muita coisa que está sobrando na mão dele que não era nem só do Pérez, é de antes do Pérez. E o Pérez passou 3 anos ignorando. O Gabriel é antes, né? O Gabriel, porque foi a dívida quando o Gabriel foi para
para Inter Mas de o Milão. Pérez esqueceu de acionar na justiça, né? É do Pérez? Ou do Gabriel? É. Pérez? Eu não sabia se ainda era da gestão do Modesto. Então, mas enfim, faz tempo. Ele tá pegando mais bucha que sei lá o quê, então... Assim, já deveria saber também, né? Acho que assim, Sim. Ninguém se candidata a presidente do Santos achando que vai ter uma vida suave. O que eu acredito... Que a gente esquece também, Bel, que eles não ganham nada para isso, né? Então, assim, imagina você que resolver tudo isso de problema trabalhando de graça. Basicamente, é isso. Eu não quero passar pano de forma nenhuma, mas acho que é um trabalho duro, sabe? É um trabalho difícil. Que eu acho que deveria ser remunerado, viu? Porque, assim, se você é remunerado, você tem de onde tirar. Se você não é... Por exemplo, se o Pérez, se o Modesto, se o Odílio tivessem sido remunerados, você tem de onde processar, de onde não pagar o salário, de onde minimamente ter alguma maneira de você negociar. Se você não é remunerado, qual o vínculo que o Santos consegue falar? Eu vou tirar de você, hein, Rueda? Vai tirar o quê? Só a paz e as noites de sono, como deve estar tirando. Mas aí acho que ele já não tem mesmo. E aí não, ele não tem. O Rueda não dorme uma noite. Não, certeza que não. E aí, queria que a gente falasse um pouco das negociações. Vou pegar aqui um tweet do Lucas Mussetti, resumindo as informações recentes. A primeira, Lucas Braga, negociação pela renovação avançou. Cara, o Lucas Braga ganha, assim, menos que quase todos os jogadores do elenco. Menos que a Anitta, gente. Sério. Ele deve ganhar tão mais que eu e ainda é um dos que menos ganha. Mas não tem nem o que falar, né, Bel? A diretoria tem que mover o que for para manter Lucas Braga e pagar um pouco mais pro cara, né? Se ele tivesse um aumento de 100% no salário dele, ele ainda ganharia menos do que um monte de jogador do time principal. E assim, sem o Soteldo, ele é o titular, não tem o que fazer, você não tem quem colocar, né? A gente viu no jogo contra o The Strongest que entrou o Alanzinho. Então, assim, é um time que necessita em todas as posições, você não tem várias opções, né? Acho que a gente pode contar também a entrada do Ivonei, tiveram várias coisas nesse jogo interessantes, mas depois você termina o seu giro de notícias, mas assim, o Lucas Braga é um absurdo. É podre isso, né? Você ter esse jogador tão... ele é tão boa pessoa também, sabe? E aí você acaba... Ele é muito cativante por ser uma boa pessoa, mas não é esse o Santista. Incrível. Mas é que eu não posso ter, eu tenho que ser profissional. Mas assim, é um cara titular... Para de rir da minha cara. É um cara titular que tem um salário pífio, né? Que às vezes você vai ter, como bem você quis colocar, acredito que você... Eu não sei se nós já estávamos gravando, mas você quis pontuar as performances do Pará. Cara, você imagina quanto que um Pará ganha e quanto que o Lucas Braga ganha. Mesmo que o Lucas Braga não tenha feito uma boa partida contra o The Strongest, mas mesmo que lembramos que não é uma partida comum. Falando sobre o conjunto da obra, eu acho que ele ganhou muito também o respeito e o carinho do torcedor, sabe? O quanto ele evoluiu, o potencial que ele mostrou, sem se deixar abater pelas críticas, enfim. Então, eu acho que a diretoria tem que fazer grandes esforços por ele. Bom, Pirani, a negociação, segundo Lucas Mussetti, está encaminhada e ele deve assinar na sexta-feira, no dia seguinte a esse podcast. Balieiro, conversa em andamento. Um pouquinho, lembrando que o Pirani é um contrato, se eu não me engano, de 5 anos. O Santos, ele assinou com o Kevin Maltos por 5 anos. Hoje o Santos também fechou com o zagueiro Jonathan. Não sei até quando que é, mas é um tempo grande. 2025. Tempo grande também. O Santos, ele fez a proposta ao Pirani. Aí o Pirani meio que aceitou. O Santos não deu continuidade. E nisso, o Pirani foi titular. Então, eu não sei se as negociações avançaram também pela parte do Santos, ou se também os empresários do Pirani estão falando, então, aquele valor que você me falou há 3 meses atrás, hoje o meu atleta é titular. Lembrando que é todo mundo do mesmo empresário, né? Sandro, Caio Jorge, Pirani, Kaique, tudo do Giuliano Bertolucci, que é o cara que o Santos devia 12 milhões. Ainda deve, só renegociou. Só tá renegociado. Aí o Cadu também acertou, o Jonathan, como você falou, acertou, e aí Sanches, Caio Jorge, Copete, sem novidade recente. O Sanches não quer esse contrato por produtividade, e eu, sinceramente, acho que se ele aceitou a pedida salarial, se ele aceitou a base salarial do Santos, e o problema é tempo de contrato, acho que não tem nem o que dizer, acho que o Santos tem que fechar isso logo. Não pode se dar ao luxo de perder jogadores, e ainda mais um jogador que tem tanta liderança dentro do elenco. Não dá para saber como ele vai voltar, né? Óbvio, mas eu não correria esse risco.
de perder o Sanches. Assim, é muito complicado. O Santos quer produtividade, o Sanches não quer. O Sanches, caramba. O Sanches até pediu um negócio de 2 anos, um contrato de 2 anos, para que até ele se aposente. O Santos pensou em um contrato de 1 ano. Eu acho que todo mundo consegue andar um pouquinho. Eu gostei do Santos se impor e colocar, queremos um contrato de produtividade, independente da resposta do Sanches. O Santos se impôs e falou o que ele quer. E agora, com a resposta, ele vai entrar em um acordo com o jogador. A gente não tem ideia mesmo de como ele vai voltar. A gente tem jogadores, mesmo o Marinho, desde que o Marinho, se eu não me engano, voltou da Covid, ele tá com dificuldade de pegar o ritmo novamente, e o Sanches passou por uma baita de uma cirurgia. Lembrando que o Marinho, além da Covid, também teve uma lesão de grau 1, se eu não me engano, no dia 6 de maio, então também não foi só a Covid. Mas era uma questão do staff do Sanches, né? Ele falou, cara, e também em posição de respeito ao que ele já fez aqui, a gente não quer um contrato de produtividade. E ele respeita o clube também, assim, pelo que o Musetti noticiou na Gazeta, ele ainda não ouviu, ele tem outras propostas e não ouviu nenhuma porque quer conversar com o Santos. Eu acho que o Santos deve fazer o que for possível. Não sei também ele tem tanta proposta por um jogador eu acho que não deve ter tanta. É só meio que assim, ele precisa mostrar futebol para que ele tenha proposta, sabe? Ninguém vai fazer igual, por exemplo, tiveram as indagações perante ao Marinho, falando das coisas dele e tal. Se o Marinho não mostrar futebol, ele vai demorar para se recolocar no mercado. O Marinho fez ano passado o melhor ano da sua carreira e não teve uma grande proposta. Pelo menos não que abriu o olho dele, que deu vontade de ir, como a gente viu o Pituca, Veríssimo, e mesmo o Soteldo, né? Sim, mas enfim, acho que é uma renovação que eu espero muito que saia. O Copete, acho que, enfim, a diretoria tem que pesar, eu não sei o quanto ele ganha, mas acho que talvez seja uma grana que eu sei que você gosta dele, mas brincadeiras à parte, acho que é uma grana que o Santos pode pensar em economizar para investir no Sanches, ou sei lá, no Pirani, no Sandri, ou juntar uns meses e pagar o Juliano Bertolucci, entendeu? Acho que é um jogador que não... Ele entrou bem. Mas é muito coringa, né? Eu acho que é esse o ponto do Diniz com ele. O Diniz, ele deu uma alterada ele mudou 4 peças em uma alteração. Ele mandou o Alisson para a zaga, mandou o Copete para lateral, o Felipe Jonathan para o meio. Depois ele colocou... Foi de lateral. Então, assim, o Copete, ele é excepcional? Ele não é excepcional, ele marca melhor que o Felipe Jonathan. O Felipe Jonathan é muito mais habilidoso. Não tem discussão. O Copete matando uma bola, o Felipe Jonathan matando uma bola, o Copete chutando pro gol. Mas ele é muito coringa. Ele é um cara que joga de ponta e joga de lateral. Mas aí precisa analisar o custo-benefício do jogador. Eu não sei quanto ele ganha. E o Caio Jorge é complicado, né? Eu acho que ele está esperando chegar uma proposta da Europa, ele e o Santos, para vender antes que ele poder assinar um pré-contrato. Mas o tempo está passando, não está chegando proposta, e vai fazer o quê? O Santos vai perder ele de graça? Uma das maiores promessas que tem, baita jogador, vai perder ele de graça? Eu acho que... Só que o que me deixa um pouco, mas eu acho que nem tem o que discutir sobre o Caio Jorge, porque a gente precisa esperar. Mas uma coisa que me faz assim, refletir, que você vê que, apesar de alguns erros dessa nova gestão, nesses primeiros quase 6 meses, eles estão conseguindo renovar com os meninos da base. Os problemas maiores são os problemas que vieram de antes. Mesmo sem esperar que brilhe, né? Nem, tipo assim, o Kevin Maltos não brilhou ainda. Você não falou, caraca, Kevin Maltos. E não, você já tá olhando esse contrato, né? Isso é muito interessante. E do Caio, o que acontece? O Caio não quer sair de graça. Ele quer dar algum benefício pro Santos. E outra, quanto mais perto chega do fim do contrato, a Europa não vai querer ele. Porque ela vai esperar que ele saia de graça. E, se eu não me engano, o Caio Jorge, o Santos quer uma multa rescisória para 50 milhões de euros. Já é 50. E o Caio quer baixar para 30. O Santos quer manter e o Caio quer abaixar. E isso tem um problema. Cara, abaixa a multa, sabe? 50 milhões de dólares é insano. Ninguém vai pagar 300 milhões de reais. Sei lá como que eu fiz essa conta. Mas ninguém vai pagar tudo isso, entendeu? Não, hoje... Cara, você tá vendo todos os times... Se você tá vendo um Cristiano Ronaldo saindo, um Messi saindo, sabe, o Neymar tá novamente com o PSG, nenhum time tem dinheiro pra ter o Neymar. Então, assim,
calma, precisa também... Eu abaixaria também. Se esse é o problema, se essa é a questão, eu abaixaria muito. Uma valorização salarial que poderia vir de uma não renovação com o Copete, talvez, esse acréscimo. Você tá muito nessa tecla do Copete. Todos os problemas do Santos, não renovar com o Copete, tudo vai resolver no Santos. Tudo. Não, só acho que é uma questão de economia. É uma questão de economia, assim como não pagar o salário do Vladimir, entendeu? Se você tira um Vladimir e um Copete de elenco, você já tem uma grana disponível, só que ninguém quer o Vladimir. Tipo. Por exemplo, o Vladimir só joga numa posição, o Copete joga em mais de uma. Claramente, se você pontua os dois, o Copete sai em vantagem. Vocês precisam refletir sobre esse tipo de questão. Cara, bom, eu acho que esse argumento é muito bom. Acho que é isso. O Santos volta a campo pela Libertadores ainda, né? Nesse jogo decisivo contra o Barcelona de Guayaquil, que é vencer ou vencer. Não tem altitude, né? Contra o Barcelona de Guayaquil. Então, o jogo é na quarta-feira, às 9 horas da noite. Então, raro isso. Cara, eu só queria dar parabéns para mim. Eu acabei de receber um e-mail do YouTube que eu acabei de atingir 500 uploads. Então, eu acho que assim, estamos produzindo conteúdo. Parabéns, Isabel Nascimento. Rumo a... produzindo. 35 mil? Quanto é a próxima meta? 40 mil? 40 mil. 40 mil inscritos. Nossa Senhora. É isso, gente. Fala o que você estava falando que eu te cortei. Não, era isso. O próximo jogo do Santos é no dia 26, quarta-feira, contra o Barcelona de Guayaquil. E no dia 29... Quarta-feira, sem qualquer doação. E aí, no dia 29, já começa o Brasileirão contra o Bahia lá no Pituaçu. É isso. Meu Deus. Por que o Brasileirão tem todo ano? Podia ser ano sim, ano não, né? Porque, cara, dá um negócio ter todo ano. Bom, gente, esse foi o nosso podcast. Eu não tenho... Tem mais algum comentário final? Não tem. Estamos chegando em meia hora, como sempre, porque é sempre um podcast curto de meia hora para vocês. Agradecendo a todos os ouvintes. Vocês também entrem lá no nosso Twitter, @alvinegrasdavi1. E lembrando que terça-feira, toda terça tem o Boletim Sereias, eu, a Ani e a Laura Marcelo. Toda quinta-feira tem Alvinegras da Vila aqui para vocês. Então, até semana que vem. Vamos estar bem pós-jogo, né? Bem quarta-feira. Não, a gente grava de quarta, temos que repensar. Mas acho que a gente vai gravar quinta cedo. Vai ser isso, vai ser um pouco mais tarde o podcast. Já fica o aviso. Vamos combinar aqui agora. Mentira. Tchau, gente. Até amanhã. Beijo. Até amanhã. Até no seu canal. Claro.